Você já perdeu tudo de uma vez só? Já segurou a barriga e o orgulho com medo do futuro? Ela foi despejada sem aviso, grávida, com a mala em uma mão e a coragem na outra. Sem opções, aceitou o único emprego que apareceu: cuidar da cozinha de uma fazenda isolada. Mas o que ela não sabia era que o dono daquela fazenda não era um velho fazendeiro como imaginava. E quando o viu pela primeira vez, sujo de terra, com o chapéu baixo e o olhar misterioso, seu mundo mudou. Curta se você acredita que a vida pode colocar as pessoas certas nos momentos mais errados. Comente. Você já se viu sem saída e encontrou algo que nem sonhava? Compartilhe com quem precisa lembrar que o recomeço pode estar onde você menos espera. Inscreva-se. Essa história vai te emocionar e aquecer seu coração. A chuva martelava no telhado de zinco como lágrimas furiosas do céu. Luana pressionou as mãos contra a barriga redonda, sentindo o bebê se mexer inquieto, como se também pressentisse a tempestade que estava por vir. A porta rangeu e Dona Carmen entrou sem bater, segurando um papel amarelado nas mãos trêmulas. Tenho más notícias, menina. O coração de Luana despencou. Aos 22 anos, já havia aprendido que más notícias sempre vinham acompanhadas daquele tom de pena, fingida. Dona Carmen nunca gostara dela ali na pensão, muito menos depois que a barriga começou a aparecer. O quê? Precisa sair. Hoje. As palavras ecoaram no quartinho apertado como tiros. Luana se levantou devagar, a mão deslizando pela parede descascada, para encontrar apoio. 7 meses de gestação faziam cada movimento parecer uma montanha a escalar. Como assim sair? Paguei o aluguel semana passada. Dona Carmen balançou a cabeça, evitando o olhar desesperado da jovem. Chegaram reclamações dos outros inquilinos. Dizem que criança chorando vai incomodar. É melhor você procurar outro lugar. Mas o bebê nem nasceu ainda. Vai nascer. E quando nascer, vai chorar. Não posso correr o risco. Luana sentiu o mundo girar. Suas pernas bambas encontraram a beirada da cama de solteiro, o único móvel do cômodo que chamava de lar há 8 meses. Ali tinha sido seu refúgio depois que descobriu a gravidez, depois que o pai da criança desapareceu como fumaça, deixando apenas promessas vazias e um coração partido. Dona Carmen, por favor, não tenho para onde ir. Sinto muito, menina, mas decisão tomada é decisão tomada. A mulher mais velha depositou o papel sobre a mesa bamboleante e saiu, fechando a porta com um baque seco que soou como o fim de um mundo. Luana ficou ali, encarando a conta de despejo, as letras borradas pelas lágrimas que começavam a descer. 22 anos. Grávida. Sozinha. As palavras martelavam em sua mente como martelos em seu peito. Nunca conhecera o pai. A mãe morrera quando tinha 16, e a tia que a criou havia se mudado para outro estado após brigar com ela por causa da gravidez. Irresponsável! Tinha gritado tia Rosa. Jogou a vida fora por causa de um vagabundo. Agora, sentada naquele quarto úmido, com a chuva tamborilar lá fora e o bebê chutando suas costelas, Luana se perguntava se a tia não estava certa. Talvez tivesse mesmo jogado tudo fora. Talvez fosse mesmo uma irresponsável. Mas quando colocou a mão na barriga e sentiu a criaturinha se mexer, algo feroz despertou dentro dela. Não, ela não era irresponsável. Era mãe. E mães lutam. Enxugou as lágrimas com as costas da mão e começou a juntar suas poucas coisas. 2 mudas de roupa, um cobertor desbotado, um par de chinelos gastos e um batom vermelho que ganhara do namorado, ex-namorado, nos primeiros dias de namoro, quando ainda acreditava em promessas de casamento e finais felizes. Guardou tudo numa sacola plástica que fazia barulho a cada movimento. Era patético, mas era o que tinha. Sua vida inteira,
Cabia numa sacola de supermercado. Desceu as escadas rangentes da pensão pela última vez, cada degrau ecoando como uma despedida amarga. Lá fora, a chuva tinha dado uma trégua, mas o céu continuava carregado de nuvens escuras que espelhavam seu estado de espírito. Caminhou pelas ruas da cidade pequena sem destino certo, a sacola numa mão e a outra protegendo a barriga. Algumas pessoas a olhavam com uma mistura de pena e julgamento. Sabia o que pensavam. Mais uma jovem que engravidou cedo e agora estava pagando o preço. Se soubessem que ela sonhava em ser professora, que tinha terminado o ensino médio com notas altas, que trabalhava numa loja de roupas até o 5º mês de gravidez, quando foi demitida por não conseguir mais desempenhar adequadamente as funções. Parou numa praça pequena e se sentou num banco de madeira gasto pelo tempo. E barriga pesava, os pés inchados doíam, e pela primeira vez, desde que descobrira a gravidez, permitiu-se chorar de verdade. Chorou pela solidão, pelo medo, pela incerteza. Chorou pelo bebê que estava por vir e que merecia uma vida melhor do que ela podia oferecer. Com licença, moça. Luana ergueu o rosto molhado de lágrimas e viu um homem idoso parado à sua frente. Tinha os cabelos brancos e o rosto marcado pelo sol. Usava roupas simples e um chapéu de palha nas mãos. Desculpe incomodar, mas vi que estava precisando de ajuda. Ela enxugou o rosto rapidamente, constrangida por ter sido vista naquele estado. Não precisa se desculpar por chorar, disse ele com gentileza. Às vezes é a única coisa que nos sobra. Obrigada, mas estou bem. O homem sorriu com compreensão. Posso me sentar? Estes ossos velhos estão cansados. Luana fez que sim com a cabeça e ele se acomodou ao seu lado no banco. Me chamo Antônio. Trabalho numa fazenda aqui perto. Luana. Prazer, Luana. E parabéns. Pelo bebê. Ela tocou a barriga instintivamente. Obrigada. Sabe, estou aqui na cidade justamente procurando alguém. Meu patrão precisa de uma cozinheira na fazenda. Nada muito complicado. Apenas preparar as refeições para ele e para mim. A casa é simples, mas tem um quarto separado e o pagamento é honesto. O coração de Luana acelerou. Seria coincidência demais ou o universo estava finalmente conspirando a seu favor? É sério? Completamente. O senhor Gabriel é um homem. Bom, sério, não se importaria com sua condição. Na verdade, acho que ficaria até contente em ter uma pessoa jovem por lá. A fazenda anda muito silenciosa. Luana olhou para a sacola plástica a seus pés, depois para a barriga e, finalmente, para o rosto bondoso de Antônio. Não tinha muitas opções. Na verdade, não tinha opção nenhuma. Quando posso começar? Se quiser, pode ir comigo agora mesmo. Tenho a caminhonete ali. Era uma loucura. Ir para uma fazenda isolada com pessoas que mal conhecia, grávida e vulnerável. Mas às vezes a loucura é a única sanidade que nos resta, quando o mundo desaba. Está bem, respondeu, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Antônio sorriu e se levantou, estendendo a mão para ajudá-la. Então vamos. Uma nova vida está esperando por você. Quando a porta da cidade se fechou, atrás dela, Luana não sabia que a porta do destino estava apenas começando a se abrir. A estrada de terra vermelha se estendia como uma cicatriz no horizonte, cada solavanco da caminhonete fazendo Luana segurar firme na maçaneta da porta. O bebê protestava dentro dela com chutes insistentes, como se também estivesse nervoso com o destino incerto que os aguardava. Antônio dirigia em silêncio respeitoso, de vez em quando lançando olhares preocupados pelo retrovisor. "Falta muito?" perguntou ela, a voz saindo mais fraca do que pretendia. "Já estamos chegando. Vê aquela cerca de madeira ali na frente? É o começo das terras do senhor Gabriel." Luana esticou o pescoço e viu uma propriedade que se estendia além do que seus olhos conseguiam alcançar. Pastagens verdejantes pontilhadas de gado,
árvores frondosas que dançavam com o vento da tarde, e ao longe uma casa térrea de paredes brancas que parecia abraçada pela paisagem. É maior do que imaginava. O Sr. Gabriel veio da cidade, grande há uns 3 anos. Comprou esta fazenda e nunca mais saiu. Diz que aqui encontrou a paz que procurava. Havia algo no tom de Antônio que despertou a curiosidade de Luana. Mas antes que pudesse perguntar mais, a caminhonete parou em frente à casa. Era simples, mas acolhedora, com uma varanda de madeira onde um cachorro vira-lata dormitava preguiçosamente sob a sombra de uma cadeira de balanço. Chegamos ao seu novo lar, disse Antônio com um sorriso encorajador. Luana desceu devagar, sentindo as pernas trêmulas após a viagem. O ar do campo era diferente, mais limpo, carregado de cheiros de terra molhada e capim. Era quase possível sentir o silêncio, quebrado apenas pelo mugir distante do gado e pelo canto de pássaros, que não sabia nomear. Venha, vou mostrar onde vai ficar. Seguiu Antônio pela varanda de tábuas que gemiam sob seus pés. O cachorro ergueu a cabeça preguiçosamente, avaliando a recém-chegada com olhos sonolentos, antes de voltar ao seu cochilo. A porta da frente estava aberta, deixando escapar um aroma de café forte e madeira envelhecida. Senhor Gabriel, trouxe a moça que vai trabalhar na cozinha. A voz de Antônio ecoou pela casa, mas não houve resposta imediata. Luana ficou parada na soleira, a sacola plástica apertada contra o peito, sentindo-se uma intrusa naquele ambiente masculino e austero. A sala era espartana. Um sofá de couro gasto, uma mesa de madeira maciça, estantes com poucos livros e fotografias em porta-retratos que não conseguia ver direito à distância. Deve estar nos fundos. Vem, vou te mostrar seu quarto primeiro. Antônio a guiou por um corredor estreito até um cômodo pequeno, mas limpo, com uma cama de solteiro coberta por uma colcha de retalhos, um guarda-roupa de madeira clara e uma janelinha que dava para o quintal. Era simples, mas infinitamente melhor que o cubículo da pensão. O banheiro é ali ao lado e a cozinha fica logo em frente. O Sr. Gabriel gosta de café forte e comida sem frescura, nada muito elaborado. Está perfeito, murmurou Luana, depositando a sacola sobre a cama. Pela primeira vez em dias, sentiu algo parecido com alívio. Bom, vou procurar o patrão para apresentar vocês. Pode ir se acomodando. Ficou sozinha no quartinho, ouvindo os passos de Antônio se afastarem. Sentou na beirada da cama e passou as mãos pela barriga, conversando baixinho com o bebê, como havia adquirido o hábito de fazer nas últimas semanas. Parece que vamos ficar aqui por um tempo, pequenininho. Espero que seja melhor que os outros lugares. Um ruído vindo da cozinha chamou sua atenção. Passos pesados, o ranger de uma cadeira, o som de algo sendo depositado sobre a mesa. Seu futuro patrão devia ter chegado. O nervosismo a fez levantar e alisar o vestido simples, desejando ter algo melhor para causar boa primeira impressão. Caminhou até a cozinha com passos cautelosos. Era um ambiente amplo e funcional, com um fogão a lenha que irradiava calor reconfortante, prateleiras repletas de mantimentos e uma mesa grande de madeira no centro. E ali, de costas para ela, estava um homem alto mexendo em algo no balcão. Com licença, disse ela suavemente. Ele se virou, e o mundo parou. Luana esperava encontrar um homem mais velho, talvez de cabelos grisalhos e barriga proeminente, como a maioria dos fazendeiros que conhecia. Mas Gabriel Torres tinha no máximo 40 e poucos anos, ombros largos que preenchiam completamente a camisa de trabalho, e um rosto que mesclava rudeza e refinamento, de uma forma que a deixou sem ar. Estava sujo de terra, como se tivesse passado o dia inteiro trabalhando no campo. O cabelo escuro, ligeiramente grisalho nas têmporas, estava desalinhado, e uma barba por fazer cobria o maxilar forte. Mas foram os olhos que a desarvorou completamente.
um castanho profundo que parecia guardar histórias que ela nunca saberia. Você deve ser Luana. A voz era grave, pausada, carregada de uma educação que contrastava com a aparência rústica. Ele a estudava com uma intensidade que fez seu coração acelerar perigosamente. Sim, senhor, vim para trabalhar na cozinha. Gabriel assentiu, limpando as mãos sujas num pano. Antônio me contou sobre sua situação. Pode ficar tranquila. Aqui terá o que precisa. Havia algo na forma como ele falou, sem julgamento ou pena. Apenas uma declaração simples e direta que a fez sentir uma pontada estranha no peito. Quando foi a última vez que alguém havia lhe oferecido segurança sem esperar nada em troca? Obrigada, prometo que não vai se arrepender. Um meio sorriso tocou os lábios dele, transformando brevemente aquele rosto sério. Não costumo me arrepender das minhas decisões. Ficaram se encarando por um momento que pareceu eterno. Luana sentia que ele a analisava, não de forma invasiva, mas como alguém tentando decifrar um quebra-cabeças. Havia algo familiar naquele olhar, uma melancolia que reconhecia, porque via no espelho todos os dias. "Quanto tempo tem de gestação?" perguntou ele, e ela se surpreendeu com a naturalidade da pergunta. 7 meses. Primeira vez? Sim. Gabriel assentiu novamente, como se processasse a informação. Então vai precisar de cuidados especiais. Se sentir qualquer coisa diferente, me avise imediatamente. O hospital mais próximo fica a 40 minutos daqui. A preocupação genuína na voz dele a pegou desprevenida. Piscou rapidamente para conter as lágrimas que ameaçavam escapar. Havia tanto tempo que ninguém se preocupava com ela de verdade. Vou ter cuidado. Não é sobre ter cuidado, é sobre aceitar ajuda quando precisar. As palavras carregavam um peso que ela não conseguiu interpretar completamente, mas que ressoou em algum lugar profundo do seu peito. Gabriel Torres não era apenas um patrão oferecendo trabalho. Era alguém que entendia o que significava estar sozinho. "Por que me aceitou?" perguntou antes que pudesse se conter. "Não me conhece. Estou grávida e sem referências." Ele demorou para responder, o olhar perdido na janela que dava para os campos dourados pelo sol da tarde. "Às vezes a vida nos coloca no lugar certo na hora certa", disse finalmente. "E às vezes quem precisa de ajuda não é só quem a recebe." Luana franziu o senho, tentando decifrar o significado oculto daquelas palavras. Mas antes que pudesse perguntar mais alguma coisa, Antônio apareceu na porta da cozinha. "Ah, já se conheceram. Que bom. Luana, amanhã te mostro melhor a propriedade. Por hoje, é melhor você descansar." Gabriel se dirigiu para a porta, mas parou na soleira e se virou para ela uma última vez. "Seja bem-vinda à Fazenda Esperança", disse, e havia algo naquele nome que soou como uma promessa. Quando ele saiu, Luana ficou parada no meio da cozinha, o coração ainda batendo descompassado. Levou a mão ao peito, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Esperava encontrar um patrão, mas encontrou um olhar que sabia exatamente o que era solidão. E pela primeira vez, desde que tudo desmoronou, sentiu que talvez não estivesse mais completamente sozinha no mundo. O galo cantou antes mesmo do sol nascer, rompendo o silêncio absoluto que Luana não experimentava há anos. Na cidade sempre havia ruído, carros, vizinhos, vida pulsando incessantemente. Aqui, o silêncio tinha textura, peso, como um cobertor invisível que a envolvia. Levantou devagar, sentindo o bebê se esticar preguiçosamente dentro dela, e caminhou até a janelinha para espreitar o novo dia. Gabriel já estava no curral, mesmo com a madrugada ainda tingindo o céu de roxo. Usava o mesmo chapéu de couro, gasto da véspera, mas agora podia vê-lo em movimento, coordenado, decidido, completamente à vontade naquele universo rural que para ela ainda parecia um filme.
Havia algo hipnotizante na forma como ele se movia, como se tivesse nascido para aquilo, embora Antônio tivesse mencionado que viera da cidade. Vestiu-se rapidamente e dirigiu-se à cozinha. Tinha uma missão: provar que merecia estar ali. Abriu os armários, inspecionou a despensa, familiarizou-se com cada panela e utensílio. Seria a melhor cozinheira que já tiveram, mesmo que sua experiência culinária se limitasse aos pratos simples que aprendera com a tia Rosa. Estava batendo ovos para o café da manhã quando ouviu um estrondo terrível vindo do lado de fora. Um barulho que gelou seu sangue. Metálico, seguido de um silêncio mortal que fez cada cabelo do seu corpo se arrepiar. Largou tudo e correu para a varanda, o coração martelando no descompasso contra as costelas. Lá no meio do pasto estava o cavalo baio que Gabriel montava, agitado, bufando e pisoteando nervoso. Mas Gabriel estava caído no chão, enlameado, imóvel. "Meu Deus!" gritou sem pensar, as mãos voando instintivamente para proteger a barriga antes de descer correndo os degraus da varanda. Seus chinelos escorregaram na grama úmida de orvalho, mas ela nem sentiu. Só via aquele corpo estendido na terra vermelha, aquela figura antes tão imponente, agora vulnerável como uma criança. "Gabriel! Gabriel, responde!" Correu o mais rápido que conseguiu com o peso extra que carregava, os pulmões queimando, o bebê protestando com chutes desesperados. Quando chegou perto dele, caiu de joelhos no barro, sem se importar com o vestido que se sujaria, sem pensar em mais nada além daquele homem que respirava com dificuldade. Havia sangue na testa dele, escorrendo devagar. Os olhos estavam fechados, mas o peito subia e descia irregularmente. Vivo, ainda estava vivo. "Acorda, por favor, acorda!" sussurrou, as mãos tremendo enquanto segurava o rosto dele. "Não pode me deixar sozinha aqui. Não agora." As palavras saíram antes que pudesse pensar no que estava dizendo. Por que se importava tanto? Mal o conhecia. Mas havia algo nele, uma conexão inexplicável que a aterrorizava perder antes mesmo de entender o que era. Gabriel gemeu baixinho, os olhos se abrindo lentamente. Quando o olhar castanho focalizou nela, um meio sorriso tocou seus lábios, mesmo com a dor estampada no rosto. "Anjo da guarda", murmurou a voz rouca. "Não sou anjo coisa nenhuma. Você está ferido. Preciso chamar ajuda." Tentou se levantar, mas a mão dele segurou seu pulso com uma força surpreendente. "Não, fica aqui, fica um pouco." Havia algo tão vulnerável naquele pedido que ela sentiu o coração se apertando dolorosamente. Ficou ali, ajoelhada, na lama, segurando a cabeça dele enquanto o sol terminava de nascer, pintando o céu de laranja e dourado. Era íntimo demais, perigoso demais, mas não conseguia se afastar. O que aconteceu? Tornado pisou numa cobra, me jogou longe. Gabriel tentou se sentar, mas gemeu e voltou a se deitar. Acho que bati a cabeça numa pedra. Você precisa ir ao hospital. Não preciso de hospital, só de uns pontos. Gabriel, pode me ajudar a entrar na casa? Antônio vai chegar daqui a pouco e vai saber o que fazer. Luana o encarou com descrença. Mesmo ferido, mesmo vulnerável, ele tentava manter o controle. Havia algo familiar naquela teimosia, a mesma que ela usava para esconder suas próprias feridas. "Está bem, mas se você desmaiar de novo, eu mesma dirijo até o hospital." Ele riu baixinho, e o som enviou ondas estranhas através do peito. "Dela, você nem sabe dirigir caminhonete. Então, é melhor colaborar." Ajudou-o a se levantar devagar, seu braço forte ao redor dos ombros dela, o peso masculino fazendo-a se sentir pequena e protegida ao mesmo tempo. Caminharam lentamente, até a casa, ela ofegante pelo esforço e pela proximidade perigosa. Na cozinha, ajudou-o a se sentar numa cadeira e correu buscar água e panos limpos. Quando voltou, ele a observava com uma intensidade que a fez corar.
Por que fez isso? O quê? Veio me socorrer. Desceu correndo, se sujou toda, se arriscou. Luana parou com o pano úmido na mão, a pergunta ecoando em lugares que preferia manter trancados. Qualquer pessoa faria a mesma coisa. Não, não faria. Havia certeza demais naquela afirmação, como se ele falasse por experiência própria. Ela se aproximou e começou a limpar delicadamente o sangue da testa dele, tentando ignorar como estar tão perto o fazia se sentir tonta. Por que não? Gabriel ficou quieto por um longo momento, apenas observando-a trabalhar. Quando finalmente falou, a voz estava carregada de uma melancolia que ela reconheceu imediatamente. Porque na cidade eu desabei também, várias vezes, e ninguém nunca parou para me levantar. As palavras a atingiram como um soco no estômago. Parou de limpar o ferimento e o encarou, vendo ali a mesma dor que carregava. O abandono, a solidão, a sensação de que o mundo continuava girando enquanto você afundava. Eu sei como é cair e não ter ninguém para levantar, disse suavemente, repetindo as palavras que havia dito para Antônio na véspera. Talvez por isso, os olhos dele se suavizaram, e por um momento pareceu que ia dizer algo importante, mas Antônio apareceu na porta da cozinha, interrompendo o momento. Meu Deus, o que aconteceu? Tornado pisou numa cobra. Gabriel bateu a cabeça, explicou Luana rapidamente. Antônio se aproximou, examinando o ferimento com experiência. Precisa de uns pontos, mas não é grave. Posso fazer aqui mesmo já. Fiz isso outras vezes. Viu? Eu disse que não precisava de hospital, murmurou Gabriel, mas havia gratidão no olhar que dirigiu a Luana. Enquanto Antônio preparava agulha e linha, Gabriel segurou a mão dela. Obrigado por ter vindo. Não precisa agradecer. Preciso sim. Fazia muito tempo que ninguém se preocupava se eu estava bem ou não. As palavras criaram um nó na garganta dela. Conhecia bem aquela sensação, a de ser invisível para o mundo, de carregar dores sozinha, de fingir que não precisava de ninguém. Agora tem, disse sem pensar, e se arrependeu imediatamente da intimidade daquela declaração. Mas Gabriel apertou suavemente a mão dela, os olhos castanhos brilhando, com algo que ela não soube nomear. Agora tenho, repetiu baixinho. Antônio começou a fazer os pontos, e Gabriel apertou a mão dela sempre que a agulha entrava na pele. Ela ficou ali, oferecendo o único conforto que podia. Sua presença. Não falaram mais, mas alguma coisa havia mudado entre eles naquela manhã enlameada. Quando Antônio terminou, Gabriel ainda segurava a mão dela. Entre barro, dor e medo, disse ele suavemente, os olhos fixos nos dela. Eu encontrei a mão que nunca soube que precisava. Luana sentiu o coração disparar. Havia promessa naquelas palavras, perigo e possibilidade ao mesmo tempo. Pela primeira vez desde que chegara à fazenda, permitiu-se pensar que talvez aquele lugar guardasse algo mais do que apenas um emprego. Talvez guardasse um recomeço que ela nem sabia que estava procurando. 3 dias após o acidente, Gabriel ainda usava um curativo na testa, mas insistia em trabalhar como se nada tivesse acontecido. Luana o observava da janela da cozinha enquanto preparava o almoço, notando como ele evitava movimentos bruscos, como protegia discretamente a cabeça quando se abaixava. Teimoso, orgulhoso, exatamente como ela. O céu estava pesado desde cedo, carregado de nuvens escuras que prometiam tempestade. O ar espesso fazia o bebê se mexer inquieto, e ela sentia contrações leves que vinham e iam como ondas distantes. Nada preocupante, apenas o corpo se preparando para o que ainda estava por vir. Vai chover feio hoje, disse Antônio, entrando na cozinha e apontando para o horizonte. Melhor recolher as galinhas e fechar bem as janelas. Luana assentiu, mas uma pontada mais forte a fez segurar na beirada da pia.
Respirou fundo, esperando passar. Eram apenas contrações de treinamento, como havia lido num livro sobre gravidez que encontrara na cidade. Está tudo bem? Antônio a observava preocupado. Sim, só o bebê se mexendo. Mas não estava tudo bem. Durante o almoço, as contrações ficaram mais frequentes. Uma a cada 15 minutos. Depois 10. Gabriel percebeu sua expressão tensa, a forma como ela pausava no meio das frases, como levava a mão instintivamente à barriga. Luana, você precisa se deitar. Não é nada, só uns incômodos. O primeiro trovão ecoou à distância, seguido de outro mais próximo. O vento começou a balançar as árvores com violência, e as primeiras gotas grossas de chuva bateram nas janelas como pedrinhas arremessadas. Gabriel se levantou da mesa, decidido. Antônio, leva ela para o quarto. Eu vou fechar tudo e recolher os animais. Gabriel, não precisa... Outra contração, mais forte que as anteriores, cortou suas palavras. Dessa vez, ela não conseguiu disfarçar o desconforto, e Gabriel estava ao seu lado num instante, a mão firme em suas costas. Vai para o quarto. Agora. Havia autoridade na voz dele, mas também preocupação genuína. Luana obedeceu, apoiando-se no braço de Antônio enquanto caminhava pelo corredor, que parecia ter se tornado mais longo. As contrações estavam vindo mais rápidas agora, uma a cada 5 minutos, roubando-lhe o fôlego. Isso não é normal, murmurou, o medo se instalando como gelo no estômago. Ainda faltam 2 meses. Calma, menina, às vezes o corpo só está se preparando. Deita e descansa. Mas assim que se deitou, uma contração devastadora a atravessou como um raio. Gritou sem conseguir se conter, as mãos agarrando os lençóis com força. Não era preparação, era trabalho de parto. Antônio! Gritou, o pânico tomando conta completamente. Chama o Gabriel! Lá fora, a tempestade desabou com fúria total. Raios cortavam o céu escuro como cicatrizes luminosas, e a chuva martelava no telhado com violência ensurdecedora. O vento uivava através das frestas, fazendo a casa inteira gemer e ranger, como um navio em alto mar. Gabriel apareceu na porta, do quarto encharcado, os cabelos grudados na testa, os olhos castanhos arregalados de susto quando a viu contorcendo-se de dor. Meu Deus, Luana! O bebê está vindo, conseguiu dizer entre uma contração e outra. Não deveria estar vindo. Mas está. Ele ficou paralisado por um segundo e ela pôde ver o pânico espelhado em seu rosto. Então algo mudou em sua expressão. A vulnerabilidade deu lugar a uma determinação férrea que ela nunca havia visto antes. Antônio, pega as chaves da caminhonete. Vamos para o hospital. Não vai dar tempo. Antônio apontou para a janela, onde a tempestade transformara a estrada de terra em um rio de lama. A ponte baixa deve estar alagada. Ninguém sai nem entra hoje. Outra contração dilacerou Luana, mais intensa que qualquer dor que já havia sentido. Gritou até a garganta arder, as lágrimas misturando-se com o suor. Gabriel estava ao seu lado num instante, segurando sua mão com força que a tranquilizou, instantaneamente. Não me deixa, sussurrou ela aterrorizada. Por favor, não me deixa sozinha. Eu não vou a lugar nenhum, disse ele, a voz firme apesar dos próprios olhos marejados. Você não está sozinha, nunca mais vai estar sozinha. As palavras tocaram um lugar profundo no coração dela, onde morava o medo ancestral do abandono. Gabriel tirou o curativo da testa, jogou-o de lado como se fosse apenas um detalhe irrelevante, e se concentrou totalmente nela. As horas seguintes se misturaram numa névoa de dor, medo e determinação. Gabriel não saiu do lado dela nem por um momento, segurando sua mão quando as contrações chegavam como tsunamis, sussurrando palavras de encorajamento quando ela achava que não conseguiria mais. Você é a mulher mais forte que já conheci, murmurava contra sua testa suada. Consegue, eu sei que consegue. Está quase lá.
Antônio corria para buscar toalhas, água quente, tudo que pudesse ajudar. Mas era Gabriel quem a segurava quando ela pensava em desistir, quem enxugava suas lágrimas com uma ternura que a fazia chorar ainda mais, quem prometia que tudo ficaria bem mesmo quando ela via o medo nu e cru nos olhos dele. "Por que está fazendo isso?" perguntou ela durante uma pausa entre contrações, a voz rouca e quebrada. "Por que está cuidando de mim? Você mal me conhece." Gabriel acariciou o cabelo molhado de suor grudado em sua testa, os olhos castanhos, brilhando com uma emoção que ela nunca havia visto antes. Vulnerabilidade absoluta, misturada com algo muito maior. "Porque você me lembrou como é sentir de novo", disse suavemente, cada palavra carregada de verdade. "Eu estava morto por dentro quando cheguei aqui, apenas existindo, respirando automaticamente. E então você apareceu, toda brava e corajosa, me socorrendo no pasto, como se minha vida valesse alguma coisa." Ele parou, engolindo em seco antes de continuar. "Na cidade eu desabei tantas vezes que perdi a conta. Perdi empresa, casamento, amigos, tudo. E ninguém nunca parou para me levantar. Você fez em 3 dias o que ninguém fez em 3 anos." Outra contração a interrompeu, mas desta vez era diferente. Sentia a necessidade urgente de fazer força, o bebê pressionando para sair, exigindo seu lugar no mundo. "Está acontecendo." Ofegou. "O bebê está vindo agora." Gabriel ficou pálido como papel, mas não se afastou nem um centímetro. Segurou sua mão com mais força ainda, como se pudesse transferir sua própria energia para ela. "Então vamos receber esse bebê juntos." O que aconteceu depois foi um borrão de dor intensa, força sobre-humana e milagre puro. Luana empurrou com tudo que tinha. Gabriel sussurrava encorajamentos em seu ouvido como uma oração contínua, e Antônio ajudava como podia com a experiência rústica do campo. Lá fora, a tempestade atingiu seu ápice. Um raio particularmente violento iluminou todo o quarto, seguido de um trovão que fez a casa tremer. E no exato momento em que a luz cegante preencheu o ambiente, um choro pequeno e indignado ecoou pelo quarto. "É uma menina!" gritou Antônio, rindo e chorando ao mesmo tempo, as mãos tremendo enquanto segurava a criaturinha. Luana desabou nos travesseiros, exausta, mas eufórica, cada fibra do seu corpo gritando de alívio e amor instantâneo. Gabriel tinha lágrimas descendo livremente pelo rosto quando Antônio colocou a bebê minúscula em seus braços. Era perfeita, pequena, mas perfeita, com um punhado de cabelos escuros molhados e pulmões poderosos que anunciavam sua chegada corajosa ao mundo. "Oi, pequena guerreira", sussurrou Luana, o amor derramando de seu coração como uma cascata dourada. "Você veio mais cedo, mas está tudo bem. Mamãe está aqui e não vai mais embora." Gabriel se aproximou, o olhar fixo na criancinha que respirava rapidamente contra o peito de Luana. Os dedos minúsculos se abrindo e fechando, como se já estivesse lutando pela vida. "Ela é linda", disse, a voz embargada e rouca. "Igualzinha. A mãe, a mesma coragem, a mesma força." Luana o encarou através das lágrimas, vendo algo novo brilhando naqueles olhos castanhos. Proteção feroz, ternura absoluta, um amor que não tinha nome, mas que ela reconheceu instantaneamente porque sentia a mesma coisa. "Obrigada", murmurou, a voz mal saindo. "Por tudo, por ter ficado, por ter cuidado de nós, por não ter fugido quando viu que ia ser difícil." Gabriel acariciou delicadamente a cabeça da bebê com um dedo. Depois tocou o rosto de Luana com a mesma gentileza reverente, como se ela fosse feita de cristal precioso. "Eu não vou deixar vocês sozinhas", disse. E havia uma promessa solene. Naquelas palavras, um juramento que ela sentiu até os ossos. "Nunca mais. Vocês duas são minha família agora." A palavra família ecoou no coração de Luana como um sino de igreja, preenchendo espaços vazios que ela nem sabia que existiam.
Pela primeira vez na vida, não estava sozinha. Não era só ela contra o mundo. Lá fora, a tempestade ainda rugia contra as janelas, mas dentro daquele quarto, protegidas pelos braços fortes de Gabriel e pelo amor que nascia entre eles como uma flor depois da chuva, Luana e sua filha estavam seguras. Ela havia caído no meio da tempestade da vida, perdido tudo, chegado ali sem nada além de uma sacola e um coração partido. Mas acordara nos braços da paz, protegida por um homem que havia aprendido a amar novamente através da coragem dela. A bebê abriu os olhinhos, pequenos e escuros, e Luana jurou que pôde ver o futuro neles, um futuro cheio de possibilidades que nunca ousara sonhar, onde tempestades existiam apenas para mostrar o quão forte elas poderiam ser juntas. O sol da manhã filtrava pelas cortinas do quarto, criando listras douradas que dançavam sobre o rosto sereno da pequena Helena, nome que Luana havia sussurrado para a filha ainda na madrugada, quando finalmente conseguiu dormir alguns minutos. Entre as mamadas, 3 semanas haviam se passado desde o nascimento dramático, e a rotina da fazenda havia se transformado completamente. Gabriel construíra um berço improvisado com suas próprias mãos, usando madeira de demolição e todo o carinho que não sabia que possuía. Ficava horas observando a bebê dormir, como se fosse um milagre que ele não conseguia compreender completamente. Antônio brincava que nunca havia visto o patrão tão perdidamente apaixonado, e não estava falando apenas da criança. Luana acordou com Helena chorando baixinho, aquele choro delicado que já havia aprendido a distinguir dos outros. Fome, sempre fome. Pegou a filha no colo e se dirigiu à cozinha para preparar uma vitamina. Precisava se alimentar bem para produzir leite suficiente. Gabriel estava lá, como sempre estava ultimamente, preparando café forte e observando a paisagem através da janela. Quando a viu entrar com Helena, seu rosto se iluminou com aquele sorriso que ainda a pegava desprevenida. "Bom dia, meninas." "Bom dia", respondeu Luana, sentindo aquele calor familiar subir pelo peito sempre que ele as chamava assim. Como se fossem mesmo uma família, como se aquilo fosse para sempre. "Quer que eu segure ela enquanto você toma café?" Era um ritual que haviam desenvolvido naturalmente. Gabriel segurava Helena com uma delicadeza que contrastava com suas mãos, calejadas, cantarolando baixinho canções que dizia ter aprendido com a avó. A bebê sempre se acalmava nos braços dele, como se reconhecesse a segurança que ele oferecia. "Obrigada." Luana entregou a filha e seus dedos roçaram nos dele durante a transferência. Um toque simples, acidental, mas que enviou ondas de eletricidade através da sua pele. Ultimamente, isso acontecia com frequência. Pequenos toques, olhares, que duravam mais do que deveriam. Momentos de silêncio, carregados de palavras não ditas. Enquanto preparava sua vitamina, observou Gabriel com Helena. Ele havia se tornado um pai, de fato, sem nunca ter sido questionado sobre isso. Acordava de madrugada quando a bebê chorava, ajudava nos banhos, segurava-a para Luana poder descansar. Nunca reclamou, nunca fez parecer que era obrigação ou favor. "Gabriel", disse ela suavemente, "posso te perguntar uma coisa?" "Claro." "Por que você está fazendo tudo isso? Cuidando de nós, me deixando ficar aqui mesmo sabendo que não tenho como pagar." Ele parou de balançar Helena e a encarou com aquela intensidade que sempre a deixava sem ar. "Você acha que é sobre dinheiro? Não sei do que se trata." "Por isso estou perguntando." Gabriel depositou Helena delicadamente no berço improvisado e se aproximou de Luana. Estava tão perto que ela podia sentir o cheiro de sabonete e terra que sempre o acompanhava, ver as pequenas rugas ao redor dos olhos, que se aprofundavam quando ele sorria. "Luana, você já parou para pensar que talvez eu precise de vocês
tanto quanto vocês precisam de mim? A pergunta a pegou desprevenida. Piscou várias vezes, tentando processar as implicações daquelas palavras. Como assim? Eu vim para cá, fugindo. Fugindo de uma vida que desmoronou, de pessoas que me decepcionaram, de um homem que eu não gostava de ser. Ele passou a mão pelos cabelos, bagunçando-os ainda mais. Achei que queria solidão. Achei que queria silêncio. Mas vocês duas me mostraram que o que eu realmente queria era uma razão para acordar de manhã. O coração de Luana acelerou perigosamente. Havia confissão naquelas palavras, vulnerabilidade crua que ela reconhecia porque sentia a mesma coisa. Gabriel, deixa eu terminar. Ele deu um passo mais perto, agora tão próximo que ela precisava inclinar a cabeça para trás para olhá-lo nos olhos. Na cidade, eu tinha tudo o que achava que queria. Empresa próspera, casa grande, casamento que parecia perfeito, mas era tudo vazio. Quando tudo desabou, quando descobri que minha ex-esposa estava me traindo com meu sócio, quando perdi a empresa, eu pensei que era o fim do mundo. Luana segurou a respiração. Era a primeira vez que ele falava sobre o passado com detalhes, e cada palavra parecia arrancar algo profundo do peito dele. Mas não era o fim, era o começo. Só não sabia disso até você aparecer. Eu não fiz nada de especial. Fez tudo. A voz dele estava rouca, carregada de emoção. Me mostrou que ainda existem pessoas corajosas no mundo. Pessoas que lutam mesmo quando tudo está contra elas. Pessoas que se importam o suficiente para correr no barro quando alguém cai. Luana sentiu lágrimas queimando atrás dos olhos. Ninguém nunca havia falado dela daquela forma, como se ela fosse alguém admirável, ao invés de apenas alguém tentando sobreviver. Você me fez lembrar que eu posso ser um homem melhor, continuou Gabriel. E Helena? Helena me fez lembrar que família não é sobre sangue, é sobre escolha. E eu escolho vocês duas todos os dias. As lágrimas começaram a descer pelo rosto de Luana. Era muita honestidade, muita beleza em palavras que ela nunca pensou que escutaria direcionadas a ela. Eu também escolho você, sussurrou, a voz embargada. Todos os dias, mesmo quando tenho medo do que isso significa. Medo de quê? De que você perceba que pode ter algo melhor, de que acorde um dia e se arrependa, de que... Gabriel colocou as mãos no rosto dela, interrompendo as palavras com a gentileza do toque. De que eu vá embora. Ela assentiu, incapaz de falar. Luana, eu passei 3 anos vagando sem rumo, sem propósito. Você e Helena são minha casa agora. Não existe lugar melhor no mundo inteiro. A sinceridade absoluta na voz dele quebrou a última resistência que ela tinha. Inclinou-se imperceptivelmente para frente, os olhos fechando instintivamente. E Gabriel entendeu o convite. O beijo começou suave, quase hesitante, como se os dois estivessem testando o território desconhecido. Mas quando os lábios se encontraram completamente, algo explodiu entre eles. Semanas de tensão acumulada, de olhares furtivos, de sentimentos que cresciam no silêncio. Gabriel aprofundou o beijo, uma mão ainda no rosto dela, a outra deslizando, para sua cintura, para puxá-la mais perto. Luana se derreteu contra ele, esquecendo momentaneamente de tudo, do medo, da insegurança, do mundo lá fora. Existiam apenas eles dois, e aquele momento perfeito que parecia ter sido escrito nas estrelas. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Gabriel encostou a testa na dela, os olhos ainda fechados. Foi um beijo simples, murmurou Luana, as palavras saindo quase sem som. Mas nele cabia tudo que eu sonhei e nunca pedi. Gabriel abriu os olhos e sorriu. Não um meio sorriso como era seu costume, mas um sorriso completo, radiante, que transformou todo o seu rosto. Então pede agora, pede tudo o que quiser, porque se depender de mim, você vai ter.
Luana riu através das lágrimas, sentindo-se simultaneamente vulnerável e poderosa, pequena e infinita. Eu quero ficar. Para sempre. Quero construir algo real aqui com você. Quero que Helena cresça sabendo que pode contar contigo. Quero... Ela parou, corou profundamente. Quero mais beijos como esse. Gabriel riu baixinho, o som reverberando através do peito onde ela estava apoiada. Isso eu posso garantir. Beijou-a novamente, desta vez com menos urgência, mas com a mesma intensidade. Quando se separaram, Helena começou a chorar suavemente, do berço, como se estivesse reclamando da falta de atenção. Acho que alguém está com ciúmes, brincou Gabriel, dirigindo-se ao berço para pegar a bebê. Ela tem bom gosto, respondeu Luana. Também quero toda a sua atenção para mim. O olhar que Gabriel lhe dirigiu por cima da cabeça de Helena foi pura promessa. Vocês duas têm, sempre terão. Naquele momento, na cozinha simples de uma fazenda perdida no meio do nada, Luana soube que havia encontrado não apenas um refúgio, mas um lar. Não apenas segurança, mas amor verdadeiro. O beijo havia mudado tudo, derrubando as últimas paredes que ainda existiam entre eles. A partir daquele dia, não eram mais apenas um homem solitário e uma mulher desesperada que se ajudavam mutuamente. Eram uma família de verdade, escolhida pelo coração e selada com o primeiro de muitos beijos que ainda estavam por vir. O beijo havia acontecido há uma semana, mas Luana ainda sentia o gosto dos lábios de Gabriel toda vez que fechava os olhos. Acordava de madrugada com o coração acelerado, lembrando da forma como ele a segurava, como sussurrava seu nome entre um beijo e outro. Era perigoso demais, intenso demais, real demais, e justamente por ser real que a apavorava. Estava na cozinha preparando o almoço quando ouviu o barulho de um carro se aproximando. Pela janela, viu uma caminhonete azul parar em frente à casa, e dela desceu uma mulher loira, elegante, usando um vestido que custava mais que tudo o que Luana possuía no mundo. «Gabriel!» gritou a mulher, caminhando decidida em direção aos campos onde ele trabalhava. «Gabriel Torres, preciso falar com você!» Luana sentiu o estômago despencar. Havia algo na postura daquela mulher, na forma possessiva como falava o nome dele, que despertou todos os seus instintos de alerta. Pegou Helena no colo e se escondeu atrás da cortina observando. Gabriel apareceu do estábulo, visivelmente surpreso. A distância não permitia que ela ouvisse a conversa, mas pôde ver os gestos eloquentes da mulher. O jeito como ela tocava o braço dele, como se aproximava além do necessário. Gabriel parecia tenso, desconfortável, mas não se afastava. A conversa durou 20 minutos eternos. 20 minutos durante os quais Luana imaginou 1000 cenários diferentes, todos eles terminando com Gabriel percebendo que merecia alguém melhor, mais sofisticada, mais adequada ao que ele realmente era. Quando a mulher finalmente voltou para o carro e partiu, Luana correu para o quarto e fingiu estar ocupada trocando Helena. Não queria que Gabriel soubesse que havia espionado, não queria parecer possessiva ou carente. «Luana?» A voz dele ecoou pelo corredor. «Onde você está?» «Aqui no quarto». Gabriel apareceu na porta, passou os olhos pelo ambiente e franziu o senho. «Estava na janela da cozinha há pouco?» Luana corou violentamente. «Por quê?» «Porque parecia que tinha alguém observando lá». Não conseguiu mentir. Nunca havia sido boa nisso. «Vi que você tinha visita». Gabriel suspirou e entrou no quarto, sentando na beirada da cama. Era Marcela, minha ex-esposa. As palavras atingiram Luana como socos no estômago. Ex-esposa. Claro que ele havia sido casado. Um homem como Gabriel não chegava aos 40 anos sem uma história, sem alguém que havia compartilhado sua vida antes dela. O que ela queria? Dinheiro, como sempre. A amargura na voz dele era palpável.
Está com problemas financeiros e acha que eu tenho obrigação de ajudar. E você tem? Gabriel a olhou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Não, não tenho obrigação nenhuma com ela. Perdeu esse direito quando decidiu me trair com meu melhor amigo. Luana balançou Helena suavemente, tentando processar a informação. Havia dor na voz de Gabriel, mas não nostalgia. Raiva, mas não saudade. Ela é muito bonita, disse antes de conseguir se controlar. É. A resposta simples e direta a machucou mais do que uma explicação longa teria machucado. E muito elegante. Parece adequada para você. Gabriel se levantou da cama e se aproximou dela, mas Luana deu um passo para trás, instintivamente. Adequada como? Sei lá, educada, refinada, do seu nível social. Meu nível social? Gabriel riu, mas não havia humor no som. Luana, você sabe onde estou morando? Numa fazenda no meio do nada, criando gado e plantando milho. Que nível social você acha que isso representa? Mas você foi empresário, teve uma vida diferente, e ela parece ter saído de uma revista. E você acha que isso importa? Para mim? Luana não respondeu, apenas continuou balançando Helena, evitando o olhar penetrante dele. Luana, me olha. Ela relutantemente ergueu os olhos. Marcela pode ser a mulher mais bonita do mundo, pode usar as roupas mais caras, pode ter toda a sofisticação que você acha que eu deveria querer. Mas sabe o que ela nunca teve? Luana balançou a cabeça. Coragem. Ela nunca correu no meio da chuva para me socorrer. Nunca segurou minha mão quando eu estava com medo. Nunca me fez sentir que eu valia alguma coisa sem dinheiro, sem status, sem nada além de quem eu realmente sou. As palavras deveriam tê-la tranquilizado, mas só aumentaram sua ansiedade. Gabriel estava idealizando-a, colocando-a num pedestal que ela não merecia. Gabriel, você não me conhece de verdade. Não? Então me conta o que eu não sei. Luana respirou fundo. Helena dormindo pesadamente em seus braços. Eu não terminei a faculdade. Não tenho experiência. Não tenho perspectivas. Sou uma mãe solteira sem dinheiro, sem família, sem nada para oferecer. Você merece alguém inteira e eu sou só pedaços. Gabriel ficou imóvel por um longo momento, processando as palavras dela. Quando finalmente falou, a voz estava carregada, de uma emoção que ela não conseguiu identificar. Pedaços? Luana, você é a pessoa mais inteira que já conheci. Não sou. É sim. Você pode não ter diploma universitário, mas tem uma sabedoria que não se aprende em faculdade nenhuma. Pode não ter dinheiro, mas tem uma riqueza de espírito que faz qualquer fortuna parecer migalha. Pode não ter experiência no mundo corporativo, mas tem experiência em sobreviver, em lutar, em não desistir mesmo quando tudo desaba. Ele deu um passo na direção dela, mas Luana se afastou novamente. Gabriel, para! Você está romantizando a situação. Estou sendo realista. Você acha que é defeituosa porque não tem as coisas que a sociedade diz que uma mulher deveria ter aos 22 anos. Mas eu vejo uma guerreira que criou uma vida nova do nada, que está criando uma filha com amor, mesmo sem ter sido amada o suficiente quando criança. As palavras tocaram feridas profundas que Luana tentava manter escondidas, como ele conseguia vê-la tão claramente quando ela mal conseguia se enxergar. Você não entende, sussurrou a voz quebrada. Eu vou te decepcionar. Sempre decepciono as pessoas. Por isso que o pai da Helena fugiu. Por isso que minha tia me expulsou. Por isso que nada. Gabriel interrompeu com firmeza. As pessoas que te abandonaram são cegas, Luana. Não conseguem ver o tesouro que tem na frente. E se você também for cego? E se um dia acordar e perceber que cometeu um erro? Gabriel parou de tentar se aproximar e a encarou com uma intensidade que a fez se sentir nua, exposta. Então me dá uma chance de provar que isso não vai acontecer. Eu não sei se consigo.
Por que não? Porque já me machuquei demais, porque já confiei demais e me decepcionei demais. Porque tenho uma filha agora e não posso me dar ao luxo de apostar no amor e perder tudo de novo. A honestidade crua das palavras criou um silêncio pesado entre eles. Gabriel passou a mão pelos cabelos frustrado. Então, o que você quer? Fazer? Fingir que não existe nada entre nós? Fingir que aquele beijo não aconteceu? Talvez seja melhor assim. Para quem? Para você ou para mim? Para todos nós, incluindo Helena. Gabriel a olhou como se ela tivesse lhe dado um tapa. Você acha que eu machucaria Helena? Não intencionalmente. Mas e se você se cansar de brincar de família? E se decidir que quer sua vida antiga de revolta? Helena vai crescer achando que você é o pai dela. E depois? E depois nada. Eu sou o pai dela. As palavras saíram com tanta convicção que Luana ficou sem ar. Não, você não é. Sou sim. Pode não ser biologicamente, mas sou em todos os outros aspectos que importam. Eu estava lá quando ela nasceu. Eu a segurei nos primeiros momentos de vida. Eu acordo de madrugada quando ela chora. Gabriel, para! Luana estava chorando agora. Helena começando a se agitar nos braços dela. Você está complicando tudo. Era para ser simples. Eu trabalho aqui, você me paga, ponto final. Não era para ter beijo, não era para ter sentimentos, não era para ser amor? A palavra ficou suspensa no ar entre eles como uma confissão e uma acusação ao mesmo tempo. Não era para ser amor, repetiu Luana, a voz quase inaudível. Gabriel assentiu lentamente, a dor estampada no rosto. Entendi. Você quer que eu trate você como funcionária e nada mais. É melhor assim. Para você, talvez. Para mim, vai ser impossível. Ele se dirigiu para a porta, mas parou na soleira, sem se virar. Vou deixar você em paz, mas saiba que nada do que sinto por você e por Helena vai mudar. E quando você estiver pronta para parar de fugir do próprio medo, eu vou estar aqui. Depois que ele saiu, Luana desabou na cama. Helena, chorando no colo dela, como se sentisse toda a atenção do ambiente. Ela também começou a chorar, pela confusão dos próprios sentimentos, pelo medo de estar cometendo o maior erro da vida, pela certeza de que estava magoando o único homem que já a havia amado de verdade. Mas tinha razão em ter medo. Sempre tinha. Pessoas como Gabriel não ficavam com pessoas como ela para sempre. Era melhor proteger o coração agora do que esperar ele partir depois. Mesmo que isso significasse ficar sozinha de novo. Mesmo que isso significasse jogar fora a melhor coisa que já havia acontecido com ela. Pelo menos Helena não sofreria. Pelo menos sua filha não cresceria, achando que tinha um pai que um dia poderia simplesmente desaparecer. Era a coisa certa a fazer. Então, por que doía tanto? 2 semanas de silêncio constrangedor haviam se passado desde a discussão. Gabriel cumpria sua palavra, tratando Luana com educação distante, como se ela fosse realmente apenas uma funcionária. Deixava o dinheiro do salário sobre a mesa toda sexta-feira, agradecia pelas refeições com um aceno de cabeça e evitava ficar sozinho com ela no mesmo ambiente. Mas Helena era diferente. Com Helena, Gabriel continuava sendo o mesmo homem carinhoso que sempre fora. Chegava em casa do trabalho e a procurava imediatamente. Segurava-a enquanto Luana terminava de preparar o jantar. Cantarolava as mesmas canções de ninar que a bebê havia aprendido a reconhecer. Isso torturava Luana mais do que qualquer frieza dirigida a ela, porque via nos olhos de Gabriel a mesma dor que sentia. Via como ele se controlava para não olhá-la por muito tempo, como suas mãos tremiam ligeiramente quando precisavam passar algo um para o outro, como suspirava pesadamente quando achava que ela não estava prestando atenção.
Era exatamente o que havia pedido, então por que se sentia tão miserável? Naquela quinta-feira à noite, Luana estava lavando a louça quando sentiu uma pontada familiar na barriga. Parou, secando as mãos lentamente. Helena tinha apenas 1 mês e meio de vida, mas desde o nascimento prematuro, Luana sabia que seu corpo ainda estava se ajustando. A pontada veio novamente mais forte, depois outra e outra, contrações. Impossível. O médico havia dito que seu útero poderia levar meses para voltar ao normal, mas contrações fortes assim não eram esperadas. A menos que o sangue. Olhou para baixo e viu algumas gotas vermelhas no chão da cozinha. Hemorragia pós-parto. O pânico a atingiu como um raio. Helena estava dormindo no berço no quarto. Gabriel havia saído para verificar o gado uma última vez antes de dormir. E Antônio havia ido para a cidade visitar a irmã. Ela estava sozinha. Tentou caminhar até o quarto, mas uma contração violenta a dobrou ao meio. Segurou-se na parede, ofegante, sentindo mais sangue escorrer pelas pernas. Não era normal. Definitivamente não era normal. Gabriel, sussurrou, para o vazio, depois mais alto. Gabriel, mas ele estava longe demais para ouvir. Conseguiu chegar ao quarto cambaleando, agarrando-se nos móveis. Helena dormia profundamente, alheia ao desespero da mãe. Luana a observou por um momento, o coração partindo. E se ela não conseguisse ajuda? E se algo grave estivesse acontecendo? Quem cuidaria de sua filha? Outra contração devastadora fez gritar e cair de joelhos ao lado do berço. O sangramento estava piorando. Podia sentir a vida escorrendo de si mesma. E pela primeira vez, desde que Helena nasceu, teve medo real de morrer. Por favor, sussurrou para o universo. Não agora. Ela precisa de mim. Foi quando ouviu os passos pesados na varanda. Gabriel estava voltando. Gabriel! Gritou com toda a força que conseguiu reunir. Socorro! Os passos se aceleraram. A porta da frente bateu com força. Luana, onde você está? Quarto! Gabriel apareceu na porta e ficou paralisado por um segundo ao vê-la no chão, pálida, com sangue na roupa. Meu Deus, o que aconteceu? Não sei, conseguiu dizer entre as contrações. Começou do nada. Tem muito sangue, Gabriel. Muito sangue. Ele estava ao lado dela num instante, as mãos examinando-a rapidamente, o treino de primeiros socorros que havia feito anos atrás. Voltando à memória. Vou te levar para o hospital. Agora. E Helena? Gabriel olhou para a bebê dormindo, depois para Luana. A decisão foi rápida. Leva ela junto. Não vou deixar vocês se separarem. Com uma delicadeza que contrastava com a urgência da situação, Gabriel ajudou Luana a se levantar e a envolveu numa manta. Pegou Helena no colo com uma mão, sustentou Luana com a outra e as guiou até a caminhonete. A viagem até o hospital foi um borrão de dor e medo. Gabriel dirigia como um louco, mas com cuidado, falando constantemente com Luana para mantê-la consciente. Fica comigo, Luana, olha para mim, não fecha os olhos. Estou com medo, sussurrou ela, a cabeça apoiada em seu ombro. Helena segura entre os dois. Eu sei, eu também estou, mas você é forte. Já passou por coisa pior e sobreviveu. E se eu não conseguir dessa vez? Gabriel apertou o volante com força, mas manteve a voz calma. Vai conseguir, porque Helena precisa de você. E eu também preciso. As palavras quebraram todas as barreiras que Luana havia tentado construir nas últimas semanas. As lágrimas começaram a descer, misturadas com o medo. Gabriel, eu sinto muito. Sinto muito por ter sido covarde, por ter machucado você, por me ter... Não fala sobre isso agora, guarda sua energia. Preciso falar, caso eu não tenha outra chance. Ele a olhou rapidamente antes de voltar os olhos para a estrada. Vai ter outras chances. Muitas outras chances. Mas, se não tiver, quero que saiba que você foi a melhor coisa que já me aconteceu.
Você e o amor que sinto por você, mesmo tendo negado, mesmo tendo fugido. A voz de Gabriel ficou embargada. Luana e Helena, por favor, se algo acontecer comigo, não a abandone. Sei que não tenho direito de pedir isso, sei que não. É responsabilidade sua, mas pare com isso. A voz dele estava dura agora, determinada. Nada vai acontecer com você. Não vou permitir. Chegaram ao hospital numa velocidade que desafiava todas as leis de trânsito. Gabriel carregou Luana nos braços até a emergência. Helena segura no colo dela, gritando para que alguém os ajudasse. Os médicos a levaram imediatamente, deixando Gabriel na sala de espera com a bebê, que começou a chorar desesperadamente, sentindo a ausência da mãe. Chiu, pequenininha, murmurou Gabriel, balançando Helena contra o peito. Mamãe vai ficar boa porque eu não aceito outro resultado. As horas seguintes foram as mais longas da vida de Gabriel. Ele caminhou pela sala de espera com Helena, alimentou-a com a mamadeira que sempre carregava no carro desde que ela nasceu. Trocou sua fralda no banheiro do hospital, cantou para ela todas as canções que conhecia e orou. Orou para um Deus no qual havia parado de acreditar há anos, barganhando tudo que tinha e tudo que era pela vida da mulher que amava. Quando o médico finalmente apareceu, Gabriel se levantou num pulo, Helena dormindo exausta em seus braços. Como ela está? Estável. Foi uma complicação pós-parto não muito comum, mas tratável. Ela perdeu bastante sangue, mas vai se recuperar completamente. Gabriel sentiu as pernas bambearem de alívio. Posso vê-la? Claro. Ela está pedindo por vocês. Luana estava pálida, mas acordada, conectada a alguns aparelhos que monitoravam seus sinais vitais. Quando viu Gabriel entrar com Helena, seus olhos se encheram de lágrimas. Vocês estão bem, sussurrou. Gabriel se aproximou da cama, ainda segurando a bebê. Nós estamos bem. A pergunta é, como você está? Viva, graças a você. Você se salvou sozinha, como sempre faz. Luana balançou a cabeça, estendendo uma mão trêmula para tocar o rosto dele. Não, dessa vez você me salvou. E não foi só hoje. Você tem me salvado desde o primeiro dia. Gabriel cobriu a mão dela com a sua. Helena dormindo pacificamente, entre os dois. Luana, sobre as últimas semanas, eu estava errada, interrompeu ela. Estava deixando o medo me controlar. Achei que estava protegendo a mim e a Helena, mas estava apenas desperdiçando tempo precioso. Você estava protegendo seu coração, entendo. Não quero mais proteger, quero arriscar, quero tentar. Gabriel se inclinou e beijou sua testa, suavemente. Tem certeza? Absoluta. Porque hoje, quando achei que podia morrer, a única coisa que lamentei foi ter jogado fora nossa chance de ser felizes juntos. Ele entregou Helena para ela e se sentou na beira da cama. Então não vamos jogar mais nada fora. Promete? Prometo. Nós três contra o mundo. Luana sorriu através das lágrimas, segurando a filha contra o peito, enquanto Gabriel segurava as duas nos braços. Ela havia caído no meio da tempestade, mas finalmente havia parado de correr da própria felicidade e descobriu que os braços que a esperavam eram mais fortes e seguros do que qualquer refúgio que poderia ter construído sozinha. 6 meses haviam se passado desde aquela noite aterrorizante no hospital. 6 meses de pequenos milagres diários, de uma rotina que se transformara no que Luana nunca soube que sempre desejou. Uma família de verdade. Helena estava maior, mais esperta, com bochechas rosadas que denunciavam a saúde perfeita. Já conseguia ficar sentada sozinha por alguns minutos e ria alto sempre que Gabriel fazia caretas para ela. Os olhos da bebê haviam se definido num castanho claro que lembrava os do homem que ela agora chamava de papai, com balbucios carinhosos. Gabriel havia transformado completamente um cômodo da casa num quarto perfeito para Helena.
pintou as paredes de amarelo suave, construiu uma cômoda na medida exata, fez prateleiras para os brinquedos que começava a acumular e até esculpiu um cavalinho de balanço em madeira de demolição. Cada peça feita com as próprias mãos. Cada detalhe pensado com o amor de um pai verdadeiro. Luana estava na cozinha preparando o bolo de aniversário improvisado. Não era aniversário de ninguém, mas Gabriel havia inventado a tradição de comemorar o dia que viramos família, todo dia 20 do mês. Helena brincava no cercadinho que Gabriel instalara ali perto, balbuciando alegremente para os brinquedos coloridos. "Onde está o papai, Helena?" perguntou Luana. E a bebê imediatamente olhou para a porta, como se entendesse perfeitamente. Gabriel havia saído cedo para a cidade resolver algumas coisas no cartório. Algo sobre documentação da fazenda, havia dito. Mas Luana percebera um nervosismo diferente nele nas últimas semanas. Uma ansiedade que ele tentava disfarçar, mas que transparecia nos pequenos gestos. Mexer no cabelo quando pensava que ela não estava olhando. Sorrir de uma forma misteriosa, quando ela fazia perguntas sobre os planos para o futuro. O som da caminhonete chegando a fez secar as mãos no avental e alisar o cabelo rapidamente. Mesmo depois de todos esses meses, ainda sentia borboletas no estômago sempre que Gabriel voltava para casa. Algumas coisas nunca mudavam. Chegou o papai, disse para Helena, que imediatamente começou a bater palminhas e gritar de alegria. Gabriel entrou na cozinha com um sorriso radioso e um embrulho suspeito debaixo do braço. "Como estão as minhas meninas?" Pegou Helena no colo e a jogou para o alto, arrancando gargalhadas da bebê, antes de se inclinar para beijar Luana suavemente. Era outro ritual que haviam desenvolvido. Sempre um beijo de chegada, sempre um beijo de despedida, como se quisessem marcar cada momento juntos. "O que é isso?" Luana apontou para o embrulho. "Depois eu mostro. Primeiro preciso dar uma notícia." Em tom sério na voz dele, a fez franzir o senho. "Notícia boa ou ruim?" "Depende do ponto de vista." Gabriel colocou Helena de volta no cercadinho e se virou para Luana, pegando suas mãos. "Lembra que eu falei que estava resolvendo umas questões no cartório?" "Sim." "Bem, não era exatamente sobre a fazenda." Luana sentiu o coração acelerar. Gabriel respirou fundo antes de continuar. "Era sobre adoção. Dei entrada no processo para adotar Helena oficialmente." As palavras bateram em Luana como ondas gigantes. Ela piscou várias vezes, tentando processar o que havia acabado de ouvir. "Você... o quê?" "Quero ser pai dela legalmente, Luana. Não só no coração, mas no papel também. Quero que ela tenha meu sobrenome. Quero ter direitos de pai, responsabilidades. De pai, quero..." Gabriel parou, engolindo em seco. "Quero que, quando ela crescer, nunca tenha dúvida de quem é o pai dela." Luana sentiu as lágrimas começarem a descer. Era generoso demais, grande demais, mais do que ela algum dia sonhara pedir. "Gabriel, você tem certeza? É uma responsabilidade enorme. É para o resto da vida." "Eu sei, e é exatamente o que eu quero." Ele soltou uma das mãos dela e pegou o embrulho. "Na verdade, é o que nós queremos, se você aceitar." Desfez o papel devagar, revelando uma pequena caixa de veludo azul marinho. Luana sentiu o mundo. "Parar, Gabriel." Ele se ajoelhou ali mesmo, no meio da cozinha simples, onde haviam compartilhado tantas refeições, tantas conversas, tanto amor cotidiano. "Luana Santos, você me ensinou que família não tem a ver com sangue. Tem a ver com escolha. Todos os dias, há 6 meses, eu escolho você e escolho Helena. E quero continuar escolhendo vocês duas pelo resto da minha vida." Abriu a caixinha, revelando um anel simples, mas lindo. Um solitário pequeno que brilhava suavemente na luz da tarde que entrava pela janela. "Não quero ser só seu companheiro.
Não quero ser só o pai de coração da Helena. Quero ser seu marido. Quero ser pai dela legalmente. Quero construir um sobrenome que ela possa carregar com orgulho. A voz dele ficou embargada de emoção. Casa comigo, Luana. Deixa eu ser sua família para sempre. Luana estava chorando abertamente agora, as mãos tremendo. Helena, como se sentisse a importância do momento, havia parado de brincar e os observava, com aquela seriedade que às vezes tomava conta das crianças pequenas. Você tem certeza? Sussurrou Luana. Mesmo sabendo de onde eu vim, mesmo sabendo que não tenho nada para trazer para esse casamento além de mim e da Helena? Gabriel sorriu através das próprias lágrimas. Vocês duas são tudo. São mais do que eu sonhei, mais do que mereci, mais do que achei que fosse possível ter novamente. Ele parou, respirou fundo. Luana, você me trouxe de volta à vida, me ensinou que é possível recomeçar, que é possível construir algo bonito depois que tudo desaba. Helena me ensinou que amor não escolhe sangue, escolhe coração. A emoção na voz dele ecoou através do peito de Luana como música. Vocês duas são meu lar. Não quero ser só seu patrão, seu companheiro, seu amigo. Quero ser seu lar também. Luana olhou para aquele homem ajoelhado no chão da cozinha. O mesmo homem que havia conhecido sujo de terra, reservado e machucado. Agora ele sorria com uma felicidade que ela sabia que havia ajudado a construir. Segurava um anel que representava um futuro que jamais ousara sonhar. Sim, sussurrou depois mais alto. Sim, eu aceito. Gabriel se levantou num pulo e a pegou no colo, girando-a pela cozinha, enquanto Helena batia palmas e gritava, como se soubesse que algo maravilhoso estava acontecendo. Quando ele a colocou no chão, deslizou o anel no dedo dela com uma reverência que fez seu coração transbordar. Era perfeito, simples, delicado, exatamente do tamanho certo. Como você sabia o tamanho? Gabriel riu, beijando a mão, onde agora brilhava a promessa. De futuro. Antônio me ajudou, mediu seu dedo enquanto você dormia uma tarde. Vocês dois conspiraram contra mim. A favor de nós, corrigiu ele, antes de beijá-la com toda a paixão acumulada, toda a promessa do que estava por vir. Quando se separaram, Helena estava se apoiando nas grades do cercadinho, tentando ficar em pé sozinha pela primeira vez, como se quisesse participar do momento histórico da família. Olha só! Gabriel correu para pegar a câmera velha que sempre deixava sobre a geladeira. O primeiro dia de Helena em pé, o dia que ficamos noivos. Preciso registrar tudo. Tiraram dezenas de fotos. Luana mostrando o anel, Gabriel segurando Helena em pé, os três juntos, sorriando como se tivessem descoberto o segredo da felicidade. Mais tarde, sentados na varanda assistindo ao pôr do sol dourado que pintava o céu de laranja e rosa. Helena dormindo no colo de Luana, Gabriel falou sobre os planos. Pensei que podíamos casar aqui mesmo, na fazenda. Só nós três, Antônio e o padre da cidade. Nada muito grande. Perfeito, concordou Luana. Não preciso de festa grande, só preciso de você. E eu pensei também... Gabriel hesitou um pouco. Que tal reformarmos a casa? Fazer ela maior, mais confortável. Talvez um quarto a mais... caso Helena ganhe um irmãozinho ou irmãzinha no futuro. Luana o encarou, surpresa e tocada com a sugestão. Você quer mais. E filhos, com você, quantos você quiser. A felicidade que explodiu no peito de Luana foi tão intensa que por um momento ela achou que fosse desmaiar. Uma família grande, uma casa cheia de risos de criança, um futuro construído sobre o amor que haviam descoberto juntos. Eu te amo, disse, as palavras saindo carregadas de toda a verdade que carregava. Te amo mais do que achei que fosse possível amar alguém. Eu também te amo. Vocês duas mudaram minha vida completamente. Helena se mexeu no colo dela, abrindo os olhinhos sonolentos. Quando viu Gabriel, sorriu daquele jeito banguela que derretia o coração de qualquer um.
Papai, balbuciou claramente, a primeira palavra real que dizia. Gabriel congelou, os olhos se enchendo de lágrimas. Ela disse papai. Ela me chamou de papai. É o que você é, disse Luana suavemente. É o que sempre foi desde o dia que ela nasceu. Naquela varanda simples, com o pôr do sol pintando o mundo de dourado, os três se abraçaram. Uma família que havia nascido da dor e crescido no amor, que havia se encontrado no meio do nada e construído tudo. Luana havia sido despejada da cidade sem nada além de uma mala e um coração partido. Agora tinha um anel no dedo, um homem que a amava, uma filha saudável e um futuro brilhante pela frente. Fui despejada da cidade, pensou, olhando para o homem que segurava sua filha como se ela fosse feita de ouro. Mas fui abraçada por um amor sem cercas, sem condições, sem fim. Melhor recomeço realmente era aquele que a gente não planejava. Era aquele que chegava disfarçado de tempestade e se revelava o mais lindo dos presentes.